Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nosso objetivo hoje é discutir os aspectos construtivos da máquina de corrente contínua. Essa aula vai compreender esses 4 tópicos, então vamos fazer uma breve introdução, depois discutir os aspectos construtivos e, por fim, os princípios de funcionamento como motor e gerador. Aqui nós temos nosso mundo das máquinas elétricas e agora nós vamos focar nos motores de corrente contínua e os seus tipos. A máquina de corrente contínua, pessoal, é uma das máquinas mais antigas, tá? A história dela aí já começa em torno de 1831 a 1851, quando já se tinham-se máquinas de corrente contínua baseadas em ímãs permanentes. Contudo, a tecnologia de ímãs permanentes na época não era muito avançada, a gente não tinha materiais como samário cobalto, como o neodímio de ferro-boro. Consequentemente, os ímãs permanentes deixavam a máquina muito grande, muito pesada. Tá? Entre 1851 e 1871, o primeiro movimento foi de fazer substituição desses ímãs permanentes por eletroímãs, ou seja, bobinas que gerariam o campo magnético dentro da nossa máquina. Nessa época também foram construídas máquinas com mais do que 2 polos, máquinas multipolares, e também o conceito de alta excitação. A ideia seria ter um gerador de corrente contínua, cujo circuito de campo é alimentado pela própria tensão gerada pelo gerador. Então você não precisaria de nenhuma fonte auxiliar para que esse gerador funcionasse. Foi uma evolução muito grande da tecnologia de geradores para a época. Depois nós tivemos várias melhorias, algumas delas associadas a esse camarada aqui, que é o Siemens, Até tem uma empresa hoje com esse nome, E nessa época, ele teve várias contribuições de melhoria das máquinas de corrente contínua, tá? E algumas delas seriam a inclusão dos enrolamentos de campo série, os enrolamentos de interpolo e os enrolamentos de compensação, que são elementos para melhorar a performance da máquina de corrente contínua, seja como gerador, seja como motor. Tá? Então aqui a gente tem algumas fotografias de algumas invenções da época e uma fotografia aqui do Siemens com o irmão dele. Legal, né? Então agora vamos aos aspectos construtivos. Bem, essa máquina ela vai ter um estator, o estator vai ser responsável por gerar o campo magnético dentro da máquina, e nós teremos o rotor. O rotor é onde acontece a conversão eletromecânica. Então, no rotor vai ser gerado o conjugado, para o caso do motor, e no rotor também vai ser gerada a tensão e a corrente contínua, quando essa máquina opera como gerador. Para poder fazer a interface dessas espiras ou bobinas girantes, porque elas estão no rotor, com o ambiente externo, a gente precisa de alguma estrutura. Se vocês lembrarem na máquina de rotor bobinado, na máquina de indução, a gente usava anéis coletores. Aqui nós vamos usar uma estrutura que é o comutador. Tá? Esse comutador, ele vai ser um pouco diferente do que aqueles anéis coletores, a gente vai entender como que ele funciona, e o acesso externo é feito por meio de escovas. Aqui a gente tem alguns exemplares de máquinas de corrente contínua, podem ser de potência minúscula, como por exemplo essas máquinas de corrente contínua que são usadas em carrinhos de controle remoto, mas nós também temos máquinas de corrente contínua na faixa de megawatt de potência. Tá? Então alguns laminadores ou aplicações que necessitam, locomotivas, que necessitam de um controle de torque, um controle de velocidade bem preciso, algumas tecnologias ainda empregam máquinas de corrente contínua. Então a gente vai perceber que é uma máquina que o controle de velocidade dela é extremamente simples, tá? O controle de conjugado dela é extremamente simples e por isso teve tantas aplicações. Ok, quando a gente fala daquela estrutura do comutador, nós teremos as barras do comutador e também as escovas, e além desses elementos que eu mencionei, nós teremos também os enrolamentos de interpolo e os enrolamentos compensadores, que são adicionais, colocados na nossa máquina para garantir que a performance dela seja melhorada. Quanto à estrutura interna, pessoal, aqui nós temos um esquemático, uma concepção artística de uma máquina de corrente contínua, basicamente é um corte dessa máquina. Nós veremos então uma massa metálica, que seria o nosso circuito de campo, aqui seria um exemplo real,
que a gente nota? A gente tem uma bobina que ela é enrolada aqui, ó, nessas sapatas polares. Aqui, ó, vai ter uma bobina, um condutor que vai lá atrás e volta, e ele se enrola nessas sapatas polares. E ele é alimentado com corrente contínua, tanto um lado quanto o outro. Quando a gente fazer isso, tá, nós teremos um campo magnético que é gerado. Se a gente olhar o sentido das correntes que estão representadas aqui, ó, a gente vai concluir que nós teremos uma distribuição de campo dessa forma. O campo vai circular dessa forma dentro da máquina. Tá? Aqui é como se nós tivéssemos um polo norte e aqui um polo sul. Tá? Muito bom, né? Na parte central da nossa máquina, tá, nós teremos a armadura, o rotor da máquina. Tá? Esse rotor ele tem vários condutores aqui e a gente vai perceber que a gente sempre vai ter essa distribuição de correntes na máquina de corrente contínua. Você sempre vai ter que ter, por exemplo, se no polo norte as correntes que estão próximas, né, ou sobre a influência desse polo, elas vão ter um determinado sentido. Já no polo sul, nós temos que ter a corrente no sentido oposto. Então, se ela entrar por um lado, ela tem que sair pelo outro lado. Tá? Então, essa seria basicamente a ideia. E como que é a estrutura do rotor, né? A gente tem ranhuras no rotor da nossa máquina e ali a gente fixa os condutores. Tá? Então, aqui seria um detalhe construtivo dessa máquina, né? Quando a gente fala, né, do circuito de campo, né, nós temos, então, essas duas bobinas, né, tanto de um lado e do outro da sapata polar. Né? Nós teremos essa bobina vermelha que está enrolada aqui, ó, e aqui também nós teremos. Tá? Essa bobina azul, depois nós vamos falar sobre ela, mas a priori seria essa bobina vermelha enrolada em torno da sapata polar. E na armadura, nós teremos aqui no rotor, né, os condutores, eles têm que ter uma volta lá atrás do nosso rotor, e os terminais dessas bobinas são soldados em diversos pedaços aqui de cobre, né, que são segmentos do nosso comutador. Então é como se fossem várias barras isoladas entre si, né, e os terminais das espiras são soldados aqui. E nós teremos as escovas que vão fazer o contato entre aquelas barras, né, aquele anel segmentado que é o comutador, de forma, né, que a gente possa, por exemplo, alimentar isso aqui com um positivo e negativo, ligando isso numa fonte, por exemplo. Ou, no caso disso aqui ser uma carga, nós teremos um positivo e um negativo do nosso gerador. Ok. Então vamos discutir mais em detalhe e tentar entender melhor, né, como que é a montagem desse negócio. Então aqui a gente tem uma fotografia para uma máquina de corrente contínua com bobina de campo. Tá? Nesse caso nós temos uma bobina que ela é feita em torno daquela sapata polar que eu já tinha mostrado para vocês. Isso aqui seriam para máquinas de menor potência e isso aqui seriam para máquinas de maior potência. A gente tem uns polos menores aqui, umas sapatas polares menores. Na verdade, isso aqui são os interpolos. Daqui a pouco a gente vai falar entre eles. Mas esses 4 camaradas aqui, ó, seriam os polos da nossa máquina. Numa máquina de 4 polos, a gente vai ter uma distribuição norte-sul, norte-sul, que é aquela distribuição parecida com aquilo que nós discutimos, né, para a nossa máquina de indução. Então, a ideia é parecida. Ok, quando a gente tem uma máquina de ímãs permanentes, né, se a gente fosse olhar uma máquina mais antiga, né, que usavam ímãs permanentes, no lugar dessa bobina você teria 4 ímãs fixados aqui, né, de forma que você teria a mesma distribuição de campo dentro da máquina. Espero que tenha ficado claro como que é o circuito de campo da máquina. Note também que, eventualmente, né, são usados vários condutores, né, de fio fino, para a gente ter uma grande geração de fluxo, né, com a mesma corrente. Se a gente lembrar, né, a gente tem uma relação, né, entre o fluxo e a força magnetomotriz. Né? Se a gente lembrar, nós temos que a força magnetomotriz ela é igual à relutância vezes fluxo. Então, para ter um mesmo fluxo com menor corrente, basta ter um maior número de espiras.
E o circuito de armadura ele é mais complexo, tá? Então nós teremos essas bobinas fixadas nessas ranhuras, elas dão uma volta lá atrás do rotor e voltam por uma outra ranhura, tá? Geralmente essa distância a gente vai ver que é um passo polar, mas pode ser um pouco menos, tá? Na nossa máquina. E os terminais dessas espiras são soldados, cada um em uma dessas pequenas barras aqui do nosso comutador. O número de barras do comutador vai ser escrito como uma função, né? Ele é uma função do número de ranhuras que a gente tem no rotor da nossa máquina, né? Aqui a gente tem um exemplo de um rotor de máquina de corrente contínua que usa um único condutor. Então a gente tem um único condutor por ranhura. E aqui a gente tem um exemplo de um rotor com vários condutores formando, né, a armadura da nossa máquina. Então tem vários condutores dentro da mesma ranhura. Interessante, né? E como que é esse negócio do comutador, pessoal? Se a gente pegar na máquina mais simples de todas, tá? Que seria uma máquina com uma espira, tá? E com 2 polos, tá? O nosso comutador ele teria apenas 2 segmentos, tá? E o que acontece? Nós vamos explicar depois como que isso aqui funciona, por que tem que ser um anel segmentado, mas a ideia é que o contato com esse anel é feito pelas escovas, né? Na hora que esse desenho dá um giro de 180 graus, as escovas estão fixas, então é como se eu tivesse invertido os terminais da bobina. Tá? Quando a gente tem mais espiras e mais polos, inevitavelmente a gente acaba usando um anel segmentado e mais do que 2 escovas. Então aqui, por exemplo, nós temos 4 escovas, né? Aqui seria o aspecto de uma dessas escovas, né? Geralmente se usa grafite, é um material macio, então ele tende a não causar um desgaste muito grande, né, nessas barras de cobre, e ele também é condutor de eletricidade, que é importante, né? Ok. Além de toda essa parafernália que nós já vimos, ainda tem os enrolamentos de interpolo e o enrolamento compensador. Isso, pessoal, vai melhorar muito o desempenho da máquina de corrente contínua. E isso acontece visto que a nossa máquina de corrente contínua tem um fenômeno denominado faiscamento. Quando essa máquina está operando, nós vamos entender por quê, né? Mas durante o processo de comutação, essa máquina pode liberar várias faíscas. E esse processo de faiscamento aumenta a degradação das escovas da sua máquina. Como uma das manutenções da máquina seria a substituição de escovas, se a gente não resolver esse problema de faiscamento, inevitavelmente a gente acaba degradando mais as escovas. Tá? E isso vai ser fundamental, principalmente em máquinas de alta potência, tá? Porque a gente vai trabalhar com correntes muito altas, então esse faiscamento pode ser crítico nessa máquina. Ok, então como é que são essas duas soluções, né? No caso, o enrolamento de interpolo, ele é como se fosse um pequeno polo instalado adicional aqui na nossa máquina. Então, além da gente ter aquele polo responsável por gerar o circuito de campo, nós teremos um pequeno polo adicional, que a finalidade dele vai ser reduzir o faiscamento. Tá? Já o enrolamento de compensação vai ser um enrolamento que ele é colocado na cara da sapata polar. Tá? E a finalidade dele também vai ser reduzir, minimizar, né, essa questão do faiscamento e até melhorar a performance da nossa máquina de corrente contínua. Aqui a gente tem alguns detalhes, né, das partes da máquina de corrente contínua aqui para uma máquina de alta potência, tá? Então é uma máquina que vai trabalhar aí com correntes bem altas, na faixa de 1000 amperes. Nós temos aqui, por exemplo, como que são os condutores de armadura da máquina, como que a armadura aqui ela é montada, né? Um detalhe aqui relacionado à característica do comutador da máquina, né? E o porta-escovas, né, onde estariam instaladas todas as escovas, né, que vão fazer contato com as barras do comutador da nossa máquina. Perceba que são usadas várias escovas, pessoal. A ideia aqui é poder tentar dividir essa corrente, né, para não precisar ter, por exemplo, 4 escovas de elevada corrente. Então, na verdade, ao invés de ter 4 escovas, na verdade, cada conjunto aqui, né,
tem 1, 2, 3, 4, 5 escovas. Então, no total, nós teríamos 20 escovas na nossa máquina. Então, cada uma vai conduzir, por exemplo, 1/20 da corrente da máquina. Agora, pessoal, vamos discutir o princípio de funcionamento da máquina de corrente contínua. Para tal, vamos equacionar primeiro qual que é a tensão induzida de um condutor em movimento. Isso é um problema bastante interessante de eletromagnetismo e é o último conceito que tem que ser apresentado para vocês aqui para que a gente possa compreender o funcionamento da máquina de corrente contínua. Então, considera que nós temos aqui um trilho condutor, tá? Este trilho condutor, ele está numa região do espaço, né, onde tem uma densidade de fluxo B, e nós temos uma barra condutora desse mesmo material apoiado sobre esses trilhos. Tá? Essa barra, pessoal, a gente vai movimentar ela com uma velocidade V constante. Tá? O que a gente nota? Internamente aqui, ó, isso aqui a gente percebe que é uma espira, e se a gente equacionar o fluxo, né, dentro daquela espira, ele é nada mais, nada menos que densidade de fluxo vezes a área da espira. Qual que é a questão? Quando eu movimentar essa barra, a gente vai notar que o efeito final é como se a área da espira tivesse aumentado. Se a área da espira aumentou, significa que o fluxo aumentou. Opa! Se o fluxo magnético mudou, tem variação de fluxo. Pela lei de Faraday, toda vez que tem variação de fluxo, tem tensão induzida. A gente pode ousar calcular essa tensão induzida, né? Essa tensão induzida, ela poderia ser calculada, né, substituindo aqui dentro do fluxo B vezes a área. Como a densidade de fluxo é constante, ela vai pular para fora aqui. E se a gente pensar no D área, o que é o D área, né? Que ficaria, né? Isso aqui ficaria menos B, variação da área no tempo. É o tanto que a área variou. Quanto que a área mudou? Essa área, que é basicamente o comprimento L vezes este comprimento, que é dado pela velocidade vezes o tempo. Se eu simplificar, chegaremos que a tensão induzida é menos BLV. Nota, pessoal, que nesse exemplo que a gente acabou de analisar, a gente precisa de dois ingredientes para ter tensão induzida. Velocidade de movimentação daquela barra e uma densidade de fluxo externa. Então, existe uma fonte de campo magnético externo. Aquele sinal negativo ali, no final das contas, o que ele quer dizer é que essa tensão induzida se opõe à variação, da forma que descreve a lei de Lenz. Se existir um caminho fechado, né, como é este caso, vai ter uma corrente induzida, tá? Que é a corrente I. O que a gente nota? Esta corrente I, ela vai gerar um campo magnético saindo da página. Tá? E, consequentemente, isso vai se opor à variação de fluxo. Note que quando eu movimento a barra, eu aumento o fluxo na direção para dentro da página. Consequentemente, a corrente induzida tem que cancelar essa variação, tem que ser induzida uma corrente que gere um campo magnético para fora. Assim, este exemplo fica condizente com a lei de Lenz. Tá. Mas, num caso geral, se eu tivesse um condutor apenas em movimento, será que a gente teria tensão induzida? De fato, sim. Tá? Na verdade, o módulo dessa tensão também vai poder ser escrito por BLV. E como que isso aqui funciona? Qual que é a origem, né, dessa diferença de potencial? Basicamente, se essa barra está se movendo para essa direção com uma velocidade V, as cargas ali dentro estão se movimentando. Se vocês lembrarem da força magnética, para existir uma força magnética, tem que ter carga, movimentação de carga e densidade de fluxo. Portanto, vai ter uma força magnética. O que essa força magnética faz? Ela gera uma separação de cargas. É como se a gente tivesse, né, cargas positivas, né, nessa parte da barra e cargas negativas nessa parte da barra. Isso acontece a vida inteira? Não.
Porque essa própria separação de cargas gera um campo elétrico. E o campo elétrico acaba estabilizando isso. Estabiliza em que valor essa diferença de potencial? BLV. Quanto mais rápido se movimentar a barra, maior a tensão. Quanto maior o comprimento da barra, maior a tensão. Quanto maior a densidade de fluxo, maior a tensão. Tá? Isso aí, pessoal, vai ser uma aproximação muito boa para os condutores presentes dentro da máquina de corrente contínua, os condutores de armadura. Tá? Então vamos lá. Primeiro, nós temos o circuito de campo. O circuito de campo gera um campo magnético dentro da nossa máquina. Qual que é a cara desse campo magnético? Está representado aqui nessas duas figuras para a gente. Isso aqui seria uma concepção artística. Isso aqui seria uma simulação feita num software de elementos finitos. Tá? O que a gente nota? O campo magnético, ele é aproximadamente radial. Essa é a característica desse campo magnético dentro da nossa máquina. Principalmente, né, aonde estão as barras ou os condutores da armadura. Esse campo é aproximadamente radial. Legal. Então, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Qual vai ser o fluxo, né, que a gente vai ter, ou a densidade de campo que a gente tem no espaço? Né? A gente vai assumir que fora da periferia dos polos, daqui para cima e daqui para baixo, é como se eu não tivesse campo magnético. E dentro das sapatas polares, nós teremos campo magnético. Tá? Na verdade, a ideia da sapata polar, né, ela tem essa curvatura, né? Essa curvatura, e não ser retangular, isso é para melhorar a distribuição de campo dentro aqui da máquina, né? Atingir uma maior área ou uma maior periferia da armadura da nossa máquina e gerar um campo radial. Então essa que é a ideia de ter essa curvatura, né, nas sapatas polares da nossa máquina de corrente contínua. Tá. Então, se eu tiver aqui fora, eu não vou ter fluxo, porque eu estou fora do domínio das sapatas polares. A partir de um certo ponto, eu vou ter um campo magnético. A densidade de fluxo. Daqui para fora, não tenho mais. Então, o que eu espero? Né? Eu espero que a densidade de fluxo, em função do ângulo aqui, né, ou em função desse ângulo θ, ela esteja zero, quando as espiras ou quando tiver algum condutor aqui fora. E depois ela aumenta para o valor de fluxo, que é a densidade de fluxo gerada pela bobina de campo. Depois, né, nós vamos chegar, se a gente for acompanhando o ângulo, a gente chega aqui embaixo, o campo zera de novo, e depois ele muda de sentido, porque aí eu vou para o Polo Sul. No Polo Sul a gente tem um campo contrário, né? Para um lado o campo é de aproximação, no outro lado o campo é de afastamento. Essa que é a ideia do Polo Norte e do Polo Sul. Né? Ok, e o que vai acontecer? Com uma tensão induzida, né? Olha que legal. Imagina essa espira aqui, ó, esse condutor da armadura da máquina. Na hora que a armadura gira, por exemplo, tem uma fonte mecânica externa, né? Na hora que a armadura gira, o que nós teremos? Né? Nós teremos uma movimentação de um condutor numa região do espaço que tem densidade de fluxo. Vai ter uma tensão induzida dada por BLV. Sendo L o comprimento do rotor da máquina, B, a densidade de fluxo gerada pelo polo, tá? E L, o comprimento útil do rotor da nossa máquina. Se a gente coletar, então, a tensão induzida na espira, o que a gente vai perceber? Né? Se a corrente está entrando desse lado e a corrente está saindo desse lado, né? Como está representado aqui. Ó. Basicamente, né? Um lado aqui, nós teremos tensão induzida e do outro lado também. Quando esse sistema der um giro de 180 graus, ao invés de termos, né, tensão, corrente entrando do lado norte e corrente saindo do lado sul, nós teríamos corrente entrando do lado sul e corrente saindo do lado norte. Consequentemente, se a gente usasse um anel coletor, que é o que isso aqui está mostrando, a gente veria uma tensão
alternada sendo induzida nos terminais dessa espira. Olha que interessante. Outra forma de ver é pensar que essa espira está sofrendo uma variação de fluxo. Ora o fluxo está numa direção, ora ele está na outra. Então, a gente espera induzir tensão positiva e negativa. Então, pessoal, essa máquina, se eu colocar anéis coletores no rotor dela, ela é uma máquina de corrente alternada. Na verdade, isso aqui é um protótipo bem elementar de uma máquina síncrona. Agora, se a gente utilizar um anel segmentado, aí a coisa muda. Qual que é a ideia? Nós vamos utilizar esse comutador. Perceba, né, que num primeiro momento, essa escova B1, ela está ligando no terminal A. Quando esse sistema der um giro de 180 graus, a escova B1 agora vai conectar no B, enquanto a escova B2 vai conectar no A. Consequentemente, naquele intervalo que a gente esperaria que a tensão ficasse negativa, eu vou pegar essa tensão com polaridade oposta. Consequentemente, o que o retificador faz? Ele pega a tensão que está... O que o comutador faz? Ele pega aquela tensão induzida naquela espira e retifica ela. Consequentemente, nós teremos uma tensão agora entre os terminais 1 e 2 que não é constante, mas ela é contínua. Perceba que a polaridade dela é sempre a mesma. Tá? Outro ponto interessante, tá, que a gente nota é que tem um ponto na qual a tensão induzida é igual a zero. Isso acontece, tá, quando nós estamos nessa região do espaço com a espira, que é uma região de fluxo máximo ou uma região em que essas espiras elas não estão dentro da região de circuito de campo magnético. Consequentemente, nós temos um ponto aqui, ó, onde a tensão é zero, e esse ponto a gente denomina linha neutra da máquina. Vai ser bastante importante, porque a linha neutra a gente vai ver que é o melhor momento para comutar. Isso vai ficar mais claro quando a gente for discutir o funcionamento como motor. Tá? Então, note aqui, pessoal, que durante o momento da comutação, o que acontece, né? O que o comutador faz, né? Esse sistema ele gira, né, até que as barras do comutador fiquem desta forma, né? E nós teremos um curto-circuito nos terminais da espira, no momento da comutação. Antes da comutação, a gente teria, por exemplo, né, a escova B1 ligada no terminal A e a escova B2 no terminal B. Nós giramos o rotor, temos um curto-circuito, continua B1 e a B2 aqui, a escova ela é estática, né? E depois nós trocamos, ficaremos com B e aqui com A. Continua sendo a escova B1 e continua sendo a escova B2. Consequentemente, note que a gente teve uma inversão de polaridade. Tá? Durante este processo, você está dando um curto-circuito, mas se esse curto-circuito é feito no momento que a tensão passa por zero, não tem problema nenhum. O problema é se ainda tiver alguma tensão induzida. E é isso que vai ser a origem, no final das contas, do faiscamento. A gente vai discutir isso depois. Bem, mas essa seria a ideia, né? Eu vou curto-circuitar os terminais da espira, mas no momento que a tensão é zero, problema nenhum. Inverta a polaridade, a tensão fica sempre positiva. Então essa que seria a ideia, né? Na hora que a espira passasse na linha neutra, seria induzido zero, a gente está dando um curto-circuito nas duas barras do comutador aqui. Tem uma barra aqui e a outra está aqui embaixo. Ok, então tudo isso contribui, né? A geometria do rotor e a geometria do circuito de campo faz com que a tensão induzida em cada um desses segmentos seja BLV. E, portanto, a tensão induzida total a gente vai ver que vai ser a soma disso.
E para o funcionamento igual a motor? Para o funcionamento motor, né, a gente tem que lembrar da força de Lorentz, né? Se a gente tiver uma densidade de campo de fluxo magnético, uma corrente, né, que é a movimentação de carga, nós teremos uma força. Tá? E essa força ela é perpendicular ao plano formado entre a direção da corrente e a densidade de fluxo. Por que que isso é importante? Lembra que o campo é sempre radial? Então isso é um negócio interessante. Ó. Na máquina de corrente contínua, o campo é radial. E a direção da corrente, ela é normal à página. Qual que é a terceira direção perpendicular? Tem que ser algo que seja perpendicular tanto à corrente quanto à densidade de fluxo. Se você raciocinar um pouquinho, você vai concluir que a direção ortogonal aqui vai ser tangencial. Então, nós vamos ter uma força tangencial ao nosso rotor, tá? Que é a própria força de Lorentz. Então, olha que legal. Nós temos aqui uma máquina de 2 polos e uma única espira. Nós estamos alimentando ela de forma que aqui é o positivo e aqui é o negativo. Sempre. Tá? Dessa forma, a corrente veio por aqui, entrou, foi lá atrás do rotor, saiu por aqui e voltou por aqui. Nessa situação, nós temos um campo magnético para cá, desse lado, o polo norte está aqui, e nós temos uma corrente entrando, tá? Se a gente girar a corrente no sentido do campo, dá uma força para baixo. E do lado de cá? Do lado de cá, a corrente está saindo e tem um polo sul para cá. Então, se a gente girar a corrente que está saindo da página, né, no sentido do campo, também vai dar uma força para cima. Então, o nosso motor vai girar anti-horário. O motor girou, perceba que o terminal B ele vai subir aqui para cima, foi o que aconteceu aqui. Nesse momento, eu vou ter um curto-circuito, eu curto-circuito as espiras, e depois inverto a polaridade. Essa que é a sacada do anel ser segmentado, não ser um anel contínuo. Se fosse um anel contínuo, o sentido da força ia inverter. Mas como a gente fez essa inversão da alimentação, agora a corrente entra no B e ela sai pelo A, nós continuamos com a ideia de que as correntes sempre estão entrando do lado do polo sul e sempre saindo do polo norte. Dessa forma, a força continua no sentido anti-horário. Então, nós vamos ter um conjugado desenvolvido nessa máquina por causa da força de Lorentz. Então, conclusão final, a gente tem que alimentar o circuito de campo da máquina. Teremos uma densidade de fluxo, um polo norte-sul formado. Feito isso, se eu tiver uma fonte mecânica que vai girar a máquina, ela vai operar como gerador. Ela vai induzir tensão por causa do princípio de indução de tensão de um condutor em movimento. Já no funcionamento como motor, a gente alimenta o rotor da máquina com corrente contínua. A gente tem o comutador de forma que quando as espiras, né, fazem um giro de 180 graus, a gente tem uma inversão da polaridade da alimentação. E isso garante que a gente continua tendo conjugado no mesmo sentido. Tá? Por isso a comutação é tão importante na máquina de corrente contínua. Sem o comutador, essa máquina simplesmente não iria partir. Mas como nós temos o comutador, a gente consegue ter um conjugado sempre na mesma direção. E se fosse uma máquina de 4 polos? A diferença para a máquina de 4 polos, né, é que, como também acontece, né, na nossa máquina de indução, a distribuição de campo agora, né, ela vai ter 2 ciclos completos quando a gente passar por 2π radianos, ou seja, uma circunferência completa mecânica. Então, nós teremos uma relação que entre o ângulo elétrico e o ângulo mecânico, que é basicamente polo sobre 2. Para a máquina de 2 polos é igual, para a máquina de 4 polos é metade. E nós temos o passo polar da nossa máquina, que seria 360 graus dividido pelo número de polos. O que é passo polar?
quer dizer que cada polo ocupa em torno de uma fração da circunferência completa. No caso da máquina de corrente contínua, nós temos aqui de 4 polos, nós temos 360 graus por 4, nós teríamos 90 graus. É o que a gente observa aqui. 90 graus, mais 90, mais 90, mais 90. Outra coisa interessante, na máquina de 4 polos, a gente tem duas linhas neutras. Quando a espira está passando por aqui e quando a espira está passando por aqui, ela induz tensão zero. Portanto, nas máquinas de 4 polos, é comum elas terem 4 escovas. Elas são posicionadas exatamente na região interpolar, que é o melhor momento para comutar, na linha neutra. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.